Muito bem, vamos corrigir a atividade da aula passada. Estou vendo aqui que somente 23 pessoas enviou, né? 84. Vamos fazer a correção. Bom, só recapitulando, né? Está vendo agora estrutura de capital e custo do capital para a empresa, certo? Então, nós temos aí duas vertentes. Uma é o capital próprio da empresa, a outra é capital de terceiros. E a gente tem que saber separar isso dentro do balanço patrimonial, mais propriamente no passivo, certo? E conseguir verificar ali, conseguir olhar o que significa capital de terceiros e o que significa capital próprio. Isso aí a gente já aprendeu, faz parte da estrutura das demonstrações. Posteriormente, quando a gente fizer os cálculos, né, do custo, tanto do capital de terceiros quanto do capital próprio, a gente vai fazer também o custo médio ponderado desse capital, que é a junção do capital próprio e do capital de terceiros, tá certo? Na aula passada, passei para vocês uma atividade para calcular o custo do capital de terceiros, beleza? E aí falei para vocês que hoje nós veríamos aí como calcularíamos o custo de capital próprio, para depois fazermos o custo, fazer o cálculo do custo médio ponderado do capital, né, que no caso engloba aí tanto o capital próprio quanto o capital de terceiros. Beleza? Então, só para relembrar aqui, ó, o custo de capital de terceiros, ele é dado, obviamente, por aqueles capitais que foram emprestados, né, aqueles valores que estão, entre aspas, estão ali no nosso passivo, que não necessariamente são empréstimos, né, mas que, de uma certa forma, tem algum custo da empresa. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ver qual é a participação desses capitais combinado com o custo dele para a empresa, certo? Participação combinado com custo, certo? É isso que nós vamos fazer aqui. A gente vai pegar, verificar qual é a participação desses capitais que oneram a empresa. E quando a gente fala de capital que onera, a gente está falando do capital que tem o quê? O custo. O custo aí, no caso, é os juros, né, que porventura a empresa vem a pagar, certo? Isso é que nós consideramos como sendo o custo de capital. E aí, na junção desses custos com as participações, nós somamos depois todos os valores para verificar qual é o percentual do contrato. Então, algo bem simples, né? Um cálculo que não requer muito esforço matemático, é mais atenção mesmo na hora de fazer a atividade. Alguma dúvida? Não, professor. Então, vamos que vamos. Vamos fazer aqui, eu peço que vocês me ajudem aqui, vão acompanhando e participando também. Essa foi a atividade que foi proposta na aula passada. Então, nós temos uma empresa que apresenta uma volatilidade 2.0. Tá? Isso aqui a gente vai ver ainda, porque não precisava vocês se preocupar com esse enunciado aqui, porque eu ainda vou explicar isso hoje, né? Nós temos aí um índice Bovespa considerado, uma taxa Selic também, certo? E aí o cálculo aqui é do custo médio ponderado de capital, que a gente ainda não pediu para vocês fazerem ainda esse custo médio, pediu para vocês fazerem somente o custo capital de terceiros. Tá? Aqui a gente vai chegar a esse resultado ainda a partir da aula de hoje. Então, veja bem, se nós pegarmos aqui o passivo que nós temos para essa atividade, nós temos aqui passivo que está composto por conta fornecedores, no valor de 50 mil, 10%, né? Empréstimo no valor de 300 mil, 3,5%,
e financiamentos, 500 mil, 1,5%. Esse 1,5%, 3,5%, 10% aqui, é o custo do capital para a empresa, né? É como se fosse a taxa de juros, na verdade, certo? Quanto que a empresa paga de juros por estar utilizando esse capital, certo? Então, o famoso juros, quando você vai lá, financia alguma coisa para adquirir, por exemplo, um bem, você paga lá uma taxa de juros para quem te financiou, aqui é a mesma coisa, né? São financiadores da empresa, fornecedores, bancos, e eles cobram aqui uma taxa referente a esses recursos que foram disponibilizados. Beleza? Alguma dúvida? Então, eu vou inserir aqui uma tabelinha, só para ficar mais fácil para a gente, com 3 colunas, melhor, com 4 colunas. E aí, como aqui está modo imagem, né, vou passar aqui o que a gente precisa para efeito de cálculo do custo de capital de terceiros. Então, nós temos aqui ó, as contas, o valor dessas contas, né, custo. Aí eu vou colocar aqui mais uma informação que não foi dada, mas a gente vai trabalhar hoje, que é a participação. Beleza? Só para ficar mais fácil da gente fazer o cálculo aqui. Tá bem, então, vamos lá. A primeira conta que nós temos aqui é de fornecedores, né? Fornecedores. O valor é 50 mil, custo é de 10%, e a participação, pessoal, a gente vai ver justamente aqui, ó. Vai pegar aqui, nós temos um total do passivo circulante e não circulante, e esse total é de 950 mil aqui. Certo? Todas as contas do passivo circulante e não circulante. Excluindo-se aqui, obviamente, o patrimônio líquido, né, que é o capital próprio. A gente está fazendo somente participação de capital de terceiros. Certo? Então, para calcular a participação aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os 50 mil e dividir por 950 mil. Certo? Para calcular a participação percentual aqui. Já por 100, pode passar o percentual. Nós fizemos esse cálculo, 50 mil dividido por 950 vezes 100 para passar para a base percentual, vai dar 5,26%. Né? 5,26% a participação da fornecedores, do valor dos fornecedores aqui, em relação ao valor total, quando se trata de passivo circulante e passivo não circulante. Ou seja, o passivo com terceiros, né, gente? O passivo com terceiros. Alguma dúvida nesse cálculo? De participação aqui, gente? Não, professor. Beleza, então a gente vai fazer isso aqui com demais aqui, ó. Empréstimos, o valor dos empréstimos aqui é 300 mil. O custo desse empréstimo é 3,5%, né? E a participação vai ficar em 300 mil, dividido por 950 mil. A gente pode até contar esse 300, né? 300 dividido por 950, vezes 100. Vai dar 31,58, né? Arredondando aqui, ó. 31,58%. 1,58%. Vai fazer aqui os financiamentos.
valor é 500 mil, né? Financiamento. O custo é de 1,5%. A participação vai ser 500 dividido por 950 vezes 100. Resultado 52,63%. Então, fecha aqui a participação das contas que tem custo, porque nós temos uma conta de impostos aqui, ó, que não tem custo para a empresa. Então, essa conta não vai entrar aqui nesse cálculo, porque o cálculo aqui é do custo de capital com terceiros. Esse imposto não tem custo para a empresa, então não entra aqui nesse cálculo. Beleza? E aí o que a gente tem que fazer agora é pegar, fazer essa formulazinha, multiplicar, né, a participação vezes o custo, isso, participação vezes o custo, participação vezes o custo, e somar depois esses três valores aí, certo? Então aqui nós vamos ficar da seguinte forma. CCT, é o custo de capital de terceiros, nós temos aí para fornecedores, né, um custo de 10%, então, lembrando que esse 10% aqui, para vir na fórmula, ele tem que vir em base unitária, né, gente? Vai vir aqui com 0,10, a participação é 0,0526. 5,26%. Beleza. Então, esse é o cálculo para fornecedores. Vai vir somado agora com o cálculo para empréstimos, que é 0,05 vezes 0,3158. Os valores são os valores unitários, né? O último aqui, 0,015 multiplicado 0,5263. Alguma dúvida nesse cálculo? Esses valores foram colocados aqui. Para mim não, tá tranquilo. Bem, vamos fazer então agora o cálculo disso. O primeiro valor ali, 0,10 vezes 0,0526. Vamos ficar aqui com 0,00526. Primeiro valor, né? Lá. Mais essa segunda aplicação aqui agora, né? 0,035 multiplicado por 0,3158. Zero vírgula 01105. Beleza. Deixando aqui 5 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas depois da vírgula aqui. Continuar o cálculo, agora falta fazer o seguinte: 0,015 multiplicado
Ou 0,5263. 0,00789. Tá lá, valor, né? 0,00789. Beleza. Vamos somar aqui agora esses valores, né? Ficamos agora aí com... Professor, Diga. desculpa interromper, mas tem um pessoal falando no grupo que está solicitando para entrar aí. De fato. Não tocou o sininho, não. Então, vamos lá. Um cálculozinho aqui. Zero vírgula 00526 mais 0,01105 mais 0,00789. Isso, 0,00789. O resultado aqui deu 0,0242. Né? Então, a gente vai colocar esse resultado aqui. 0,0242, que multiplicado por 100, né? Passar para a base percentual, vai dar 2,42%. Beleza, gente? Tá? Esse é o custo do capital de terceiros da empresa. Alguma dúvida aqui nesse cálculo? Não, professor, tudo tranquilo. Encontraram esse valor aí? Como vocês fizeram? Sim. 2,42%. Beleza, então é assim que se calcula o custo do capital de terceiros, né? Fazendo-se aí essa ponderação entre participação, né, e custo, certo? Então só entra aqui realmente as contas do passivo que apresentarem algum tipo de custo para a empresa. Uma dúvida aí, tranquilo? Vou salvar aqui. E aí a gente vai passar para a segunda parte do exercício agora. Professor, o senhor vai postar essa correção no Moodle, correto? Sim, vou postar agora. Ah, perfeito, obrigada.
Muito bem, pessoal. Então, está aqui, postei a resolução dessa atividade, certo? 23 alunos me enviaram. Vamos para a segunda parte agora, porque esse exercício ainda tem continuação, né? Como eu já tinha falado. E aí a gente vai aprender agora a como calcular o custo do capital próprio. A gente aprendeu a calcular o custo do capital de terceiros, né? Agora vamos aprender a calcular o custo do capital próprio, certo? Então, o custo do capital próprio é o custo do patrimônio líquido, certo? Então, quanto custa o dinheiro que está investido pelo próprio sócio, pelo proprietário, né? Pelos acionistas, perfeito? E ele envolve aí o custo de oportunidade, os riscos envolvidos na empresa, né? Do ponto de vista do acionista. Vamos utilizar, para fazer o cálculo desse custo, o chamado modelo de precificação de ativos financeiros, mais conhecido mundialmente pela sigla em inglês, né? Capital Asset Price Model, que é um modelo de precificação de capital, certo? Um modelo de precificação de capital. De precificação, na verdade, no sentido de ver o custo. Beleza? Então, segundo esse modelo, o custo de capital corresponde à taxa de rendibilidade exigida pelos investidores como compensação do risco de mercado ao qual estão expostos. O Capital Asset Price Model considera que no mercado competitivo, o prêmio de risco varia proporcionalmente ao beta. Eu vou explicar o que é o beta. Né? Na sua forma simples, o modelo prevê que o prêmio de risco esperado, dado pelo retorno esperado, acima da taxa isenta de risco, é proporcional ao risco não diversificado. Então, o que significa isso? É fazer o cálculo considerando essas variáveis que nós temos aí. Nós vamos considerar o seguinte: a empresa ela tem que considerar quanto é que custa para ela estar investindo o capital na própria empresa, ao invés de estar investindo, por exemplo, em outras opções, como, por exemplo, a Bolsa de Valores, né? No caso aqui, a gente está falando de uma empresa dentro do país, então a gente vai considerar o índice Bovespa, que nós chamamos de Ibovespa, que mede aí a rentabilidade, né, a média das aplicações em determinado período no mercado financeiro. Vamos considerar também uma taxa livre de risco, nós chamamos de taxa Selic, certo? Essa taxa é fornecida pelo próprio governo, certo? É como se fosse uma taxa mais conservadora, na verdade. A taxa Selic, ela corresponde, por exemplo, ao que o governo estipula como sendo a base mínima para juros de seus investimentos. E vamos considerar também, quando a gente fala de volatilidade, vamos considerar também se as ações dessa empresa, nós vamos medir o custo de capital, se elas apresentam ou não volatilidade. O que significa isso? Quanto maior a volatilidade da empresa, maior o risco envolvido. Então, essa taxa, o beta, que nós chamamos, né, que é a taxa de volatilidade, ela é dada pelo próprio índice Bovespa. E aí estamos falando de empresa que tem capital aberto, empresas SAs, né, que investem, que captam recursos na Bolsa de Valores, certo? E aí, quanto maior a variação dessas ações para cima ou para baixo, em determinado período, né, quanto mais ela varia subindo ou descendo os seus preços, maior é a volatilidade. Então, uma empresa que apresenta uma grande volatilidade, ela apresenta maiores possibilidades de ganho, porém, ela apresenta maiores possibilidades de prejuízo também. É uma faca de dois gumes, certo? Então, tem essa característica. Perfeito? Vamos considerar aí esse índice beta como sendo a taxa de volatilidade da própria empresa envolvido no cálculo, para se chegar qual que seria o custo do capital próprio da empresa. Tá? E aí nós temos a formulazinha, onde o K, que vai ser o custo do capital próprio da empresa, né? Nós vamos colocar aí como sendo a variável K, é igual a RF, que é dada aí nesse caso, né? O 8,5 é dado pela taxa Selic, que ó, seria uma taxa livre de risco, né? Uma taxa mais conservadora, somado com o beta da empresa, que é essa taxa de volatilidade. Quanto maior essa taxa, maior o risco envolvido, certo? E somado com a remuneração multiplicado aqui, melhor dizendo,
pela remuneração do mercado financeiro em determinado período, certo? Um período que está envolvido aqui o cálculo. Então, aqui nesse caso, desse exemplo, o índice Bovespa foi dado como sendo de 21,5%. Certo? Então, isso é o que se teve de ganho médio aí, considerando todas as aplicações em ações no mercado financeiro. Beleza? E aí, entra aqui, diminuindo também da taxa livre de risco, que é a taxa Selic. Beleza? Então, nossa formulazinha é taxa livre de risco, RF, mais beta, multiplicada por RM, que é o índice Ibovespa, nesse caso, é a taxa de mercado, menos a taxa livre de risco. Se nós fizermos esse cálculozinho, né, vamos pegar aqui primeiramente o que está entre parênteses, para fazer, ó, 21,5 menos 8,5, multiplicado por 1,5 e depois somar o 8,5, certo? Esse resultado vai dar 28%. Então, se a gente fizer o cálculo aqui, só para vocês não ficarem com dúvida, ó, primeiramente o que está entre parênteses, 21,5 diminuído do 8,5%, né? Menos 8,5. É igual a 13, certo? Aqui nesse caso, a gente não precisa passar para a unitária, a gente pode trabalhar agora em percentual, não tem problema nenhum. Multiplicado por 1,5, tá? Que é a taxa de volatilidade, vai dar 19,5, certo? Então, como vocês podem ver, eu estou fazendo aqui de trás para frente, né? E aí, somando isso aqui com 8,5. Vamos somar mais 8,5. Vamos chegar aqui a 28%. O resultado encontrado. Ok, gente? Ah, tá, professor. Então, como vocês podem ver... Oi? Não precisa colocar o percentual, né? Ou precisa? Na hora a sigla, o símbolo aí percentual, na hora de calcular. Se você quiser deixar, mas não precisa não, deixa para colocar só no final, né? Melhor. Ah, tá, beleza. Tá bom? Professor, Então, nesse caso aqui, ó, deu 28%, né? Não precisa, o percentual precisa colocar? Não, pode tirar, não tem problema. Faz o cálculo primeiro, depois bota o percentual no final. Alguém vai falar alguma coisa aí? quando é tudo porcentagem, aí a gente não precisa fazer aquela questão da vírgula, né? Aí pode calcular tudo. Mas se tiver um número inteiro, que faz ou não interfere? Não entendi sua pergunta. Como é que é? Por exemplo, se é 25%, quando a gente vai somar, a gente coloca 0,025, se não me engano, porque está por cento. Se for tudo por cento, a gente não precisa de alterar? Nesse caso aqui, para fazer o cálculo do custo capital próprio, você não precisa fazer essa alteração. Não é necessário. Tá bom? Por quê? Porque nós temos aqui também a taxa de volatilidade envolvida, né? E essa taxa ela não é percentual. Ela não é percentual. O cálculo que se faz aqui é feito dessa forma para se chegar a um resultado no final. Tá bom? Então, para esse cálculo especificamente falando, né, de custo de capital próprio, não é necessário levar a base unitária. Pode manter ali os valores, né, nos seus percentuais, fazendo-se dessa forma como eu expliquei para vocês, tá? Então, esse tipo de cálculo aqui, você sempre faz de trás para frente. Ó. Primeiro faz o que está entre parênteses, depois multiplica pela taxa de volatilidade, pelo beta, para depois somar aqui com 8,5. Então, a gente fez de trás para frente, né? Só que você faz 21,5 menos 8,5, multiplica por 1,5 e depois soma com 8,5 para chegar a 28%. Tá claro isso? Sim. Beleza. Então, como vocês podem ver, o cálculo do capital próprio ele é muito simples, né? A única coisa que você precisa saber é identificar quais são as variáveis, né? A taxa livre de risco, que é a taxa Selic, nesse caso, vai ser sempre a taxa Selic, certo? Que é
uma taxa que o próprio governo disponibiliza, né, o governo federal, o índice Bovespa, que também é disponibilizado pelo Bovespa. Então, no próprio enunciado já vão vir essas variáveis, né, o Bovespa X, a taxa Selic X e o beta da empresa. Você não vai precisar calcular nenhum beta e nem se matar para saber qual é o Bovespa, nem para saber qual é a taxa Selic. Já vai vir no próprio enunciado. Ou seja, você só tem que saber colocar as informações na fórmula e calcular. E aí fazer o cálculo da forma como eu expliquei, né? De trás para frente, não precisa passar para a base unitária, e aí no final só colocar o percentual para poder chegar ao resultado. Fácil, né, pessoal? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos aqui agora para o final aqui, ó. Tá? Que é fazer o custo ponderado, custo médio ponderado de capital, certo? Que é o custo total agora, né? A gente vai considerar tanto o custo do capital de terceiros, quanto o custo do capital próprio. A gente já calculou o custo do capital de terceiros. Vamos fazer agora o custo do capital próprio, para depois ver qual é o custo total, né? O custo médio ponderado de capital, certo? Para fazer esse custo médio ponderado de capital, vai fazer da seguinte forma: a gente vai considerar a estrutura que nós temos aí para o passivo da empresa, né? Então, nós temos aí o passivo circulante, nesse caso, desse exemplo aqui, temos um valor de fornecedores 80 mil, salários 20 mil, empréstimos do banco 100 mil, total de 200 mil, certo? Temos um passivo não circulante aqui também, tudo isso é capital de terceiros, né? BNDES, debêntures, e temos o patrimônio líquido, que no caso aqui é 1.500.000, né? E o total do passivo, que é a soma do patrimônio líquido, mais o passivo não circulante, mais o passivo circulante aqui, né? Passivo circulante, mais passivo não circulante, mais patrimônio líquido, é igual ao total do passivo. Isso aí é a própria estrutura do balanço patrimonial do seu lado direito, né? Do lado do passivo, certo? E a gente precisa ter esses valores com essa estrutura para a gente também definir aqui qual seria o custo ponderado médio ou custo médio ponderado de capital. Certo? Para isso, a gente vai ver o seguinte: vai fazer o cálculo da participação do capital próprio em cima do total do passivo. Certo? Então, mais uma vez, vai entrar a questão da participação, porque a gente vai fazer a ponderação também. É muito parecido com o cálculo do custo de capital de terceiros, porém, agora envolvendo as duas partes, né? Capital de terceiros e capital próprio. Certo? Então, se a gente pegar aí, ó, 1.500.000 de patrimônio líquido, o total do passivo é 2.500.000, a participação aqui que nós temos é 1.500.000 dividido por 2.500.000 vezes 100, que nós chegamos aqui a 60%. Tá? 60%. O capital de terceiros, por sua vez, é o passivo circulante, que é 200.000, né? Tá lá, 200.000, ó, passivo circulante, aqui, ó, passivo circulante total, somado com passivo não circulante, que é 800. Aqui, ó, né? Passivo não circulante, BNDES dentro do total 800.000. Então, nós temos um total aqui de capital de terceiros de 1 milhão, né? 200.000 mais 800.000, 1 milhão. 1 milhão em cima de um total de passivo de 2.500.000. Essa participação do capital de terceiros, ela está em 40%, certo? 40%. Então, nós sabemos que nessa estrutura do passivo, o capital próprio participa com 60% e o capital de terceiros participa com 40%. A gente já definiu, um exemplo aqui, já está definido, qual é o custo do capital de terceiros e qual é o custo do capital próprio, que eu acabei de explicar para vocês, certo? Só relembrando aqui, ó, o custo do capital de terceiros aqui nesse slide, aqui, ó, 16,3%. Certo? Foi aquele exemplo que eu expliquei para vocês na aula passada. Se a gente pegar aqui agora, e fizermos agora essa ponderação, pegando o custo do capital próprio e multiplicando pela participação do capital próprio, e somando o custo do capital de terceiros com a participação do capital de terceiros. Ou seja, é o mesmo jeito que a gente faz o cálculo do capital de terceiros, né, gente? Participação vezes custo. Só que aqui agora a gente está fazendo tanto do capital próprio como do capital de terceiros, como um todo, certo? E aí,
considerando aqui que o custo do capital próprio é de 28%, né? Esse cálculo que a gente acabou de eu acabei de mostrar, os 28%. Esse 28% multiplicado por 60% de participação, certo? Mais 16,3% de custo de capital de terceiros multiplicado por 40% de participação do capital de terceiros. Se nós fizermos esse cálculo aqui, ó, a gente vai chegar a 16,8%, né, 60% de 28% é 16,8%, mais 40% de 16,3% vai dar 6,52%. A soma desses dois valores vai dar 23,32%. Esse é o custo médio ponderado de capital, ou seja, o custo total para a empresa, né, considerando tanto o capital de terceiros como de capital próprio, certo? Conseguiram captar aí a informação? Sim. Tranquilo? Beleza. Então, o que vocês vão fazer aqui agora? Nós temos essa atividade onde a gente acabou de calcular o custo capital de terceiros, certo? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular agora o custo do capital próprio. Aqui, ó, com base nesse enunciado aqui, vocês vão calcular o custo capital próprio. E aí, depois, calcular o custo médio ponderado de capital. Tá? Que é fazendo essa ponderação aqui também, em relação ao patrimônio líquido, né, também. Incluindo aqui o capital próprio. Certo? Ou seja, vocês vão fazer o mesmo esquema do slide. Faz esse cálculozinho aqui, ó, com essa formulazinha, né? K igual a RF mais beta multiplicado por RN menos RF, para chegar ao resultado aqui. E aí, depois que chegar ao resultado, vai fazer essas ponderações que nós fizemos aqui por último. Né? A ponderação para o capital próprio, a ponderação para o capital de terceiros, multiplicando pelos seus respectivos custos e depois somando o resultado desses valores para chegar ao custo médio ponderado de capital, que é o custo total aí, certo? Somando-se tanto o capital de terceiros quanto o capital próprio. Beleza, gente? Professor, então, de acordo então com essa informação lá do slide lá no final, a empresa ela tem que estar superior a essa taxa final aí, né? Por exemplo, de 23, que o senhor fez os cálculos para provar a sua rentabilidade, é isso? O ganho aí é o seguinte, se for fazer análise, né, se esse percentual seria bom ou não, o que tem que ser pensado? Você tem investimentos, você tem dentro da empresa, certo? E você faz investimentos pensando em ter ganhos, beleza? Então, a sua taxa de rentabilidade, ou sua taxa de lucro, nesse caso aí, né, rentabilidade, ela tem que ser superior a esse custo, óbvio. Você imagina você, Thalita, comprando mercadorias, você tem um custo de 10% e o seu lucro em cima das mercadorias é de 5%. O que vai acontecer? Bom, seu custo está maior do que o lucro. Obviamente que você vai ter prejuízo. Você está tendo uma diferença negativa aí de 5%. Então, o raciocínio é esse. A empresa, ela produz lucro, certo? E esse lucro, ele tem que rentabilizar a empresa conforme o capital foi investido, certo? Esse ganho, ele tem que ser superior a esse custo médio ponderado de capital. Se não for superior, significa o seguinte, que você está tendo prejuízo, você está pegando um valor, está investindo um dinheiro com um custo que está superior ao valor de ganho que você está tendo em termos de rentabilidade, entendeu? Sim, perfeito. Obrigada. Nada. Então é isso, galera. Então, eu vou pedir para vocês, agora, fazerem esse cálculo aqui, ó. Tá? Vai calcular aqui agora o custo do capital próprio, com essas informações que tem aqui, ó. E depois fazer o custo médio ponderado de capital, tá? O CMPC, que é a soma dos dois, ponderado com as suas devidas participações. Beleza? Antes disso, né, como já é de praxe, eu vou fazer a chamada aqui.
E aí, pessoal, considerando que hoje nós temos aí a AV1 das disciplinas especiais, não vou dar falta para ninguém. Excepcionalmente em razão daqueles alunos que fazem as disciplinas especiais, né, e eu tenho alunos aqui nessa disciplina que fazem disciplina especial, e que nesse momento estão fazendo prova. Tá? E aí eu não posso dar falta no dia de hoje, porque eu tenho que ponderar que alguns desses alunos que não estão aqui presentes nesse momento estão fazendo prova hoje. Beleza? Então, estou dando aqui presença excepcionalmente hoje para todos, em razão da prova das disciplinas especiais. Alguma dúvida? Não, professor. Beleza, então o que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir uma tarefa aqui para vocês, e aí vocês vão fazer o restante dessa atividade que vocês fizeram somente a metade. Né? Professor. Metade, vocês fizeram um terço dela. Professor Oi. Patrícia, eu vou precisar sair agora que eu vou pegar a estrada, mais tarde eu lembro, daqui a uns 30 minutos, tá bom? Sim, senhora, sem problemas. Então aqui, vou abrir a tarefinha aqui, galera. E aí é o seguinte, não, na verdade eu já até abri, não, mas esse aqui é outro. Até essa atividade que a gente já fez a metade dela, né, que já está resolvida a parte do curso Capital de Terceiros, que vocês não precisam fazer. Aí vocês dão uma continuidade aqui. E aí eu vou dar um prazo aqui para a devolução dessa atividade. Vou dar um prazo até amanhã. Por que eu vou dar um prazo até amanhã? Porque tem gente que está fazendo a prova de disciplina especial. Então, vou dar tempo dessas pessoas também, né, entregarem aí, podendo fazer essa atividade. Vão poder assistir a aula amanhã, vou postar essa aula gravada amanhã de manhã, e aí dá tempo da pessoa assistir e até às 23 horas de amanhã, vou botar aqui, ó, enviar para mim também a atividade, tá? De forma que vocês não precisam fazer a atividade necessariamente até as 22 horas de hoje. Professor? Ah, professor, então não preciso fazer. Peraí, só terminar. Ah, professor, não preciso fazer até as 22 horas, então não vou fazer. Eu vou para a farra, vou beber cerveja, e vou deixar fazer amanhã. Se você fizer isso, você não vai fazer amanhã, porque amanhã você vai ter outras coisas. Então, o que eu recomendo? Já faça logo, já se livra, já envie a atividade, tá? Essa outra atividade que está aqui, ó, em cima, na parte de cima, que está aberta, é uma atividade de fixação de tudo isso que a gente está vendo aqui também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um prazo também a mais aqui, né, obviamente. Então, vou dar esse prazo dessa outra atividade, que já é uma fixação desse conteúdo, até a próxima aula. Né? Nossa próxima aula, já é dia 25, vai ser no dia... no dia 31. No dia 1º. Vai ser no dia 1º. Beleza? Então, no dia 1º de junho. Já estamos quase no meio do ano, hein, galera? Ok. Pode falar aí quem ia falar. Não, eu ia perguntar justamente sobre aquele exercício que já estava lá para hoje, o senhor já foi respondendo. Já está certo. Não, assim, essa outra atividade eu já vou deixar para a próxima aula. Por quê? Vocês vão terminar essa que eu comecei a corrigir, né, que eu tinha explicado só para vocês agora o custo capital próprio e o somatório dos dois, que é o custo médio ponderado de capital. Certo? Vocês vão fazer o restante, agora, dessa atividade que eu corrigi hoje, e essa outra atividade vocês fazem para entregar na próxima aula, tá? Que é uma atividade de fixação. E aí, na próxima aula, eu vou corrigir tanto o restante dessa atividade que nós começamos a corrigir hoje, como a atividade que vocês vão fazer também durante a semana aí para fixação do conhecimento.
Tá claro? Alguma dúvida? Então, beleza. Então é o seguinte, já podem fazer, né? Quem puder já conseguir fazer, já enviar logo hoje, beleza, já se livra, fica sem atividade aí. Eu vou ficar por aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. Eu estou aqui, né, para tirar dúvidas que vocês, porventura, tiverem aí, tá bom? Tá bom, professor. Beleza, então. Então, nós vamos fazer, em cima desse que já tinha aqui, o CCP e o CMPC, né? Isso, exatamente. Professor, Pois não, pode só falar. uma dúvida. O seu TCU-C, a entrega foi até dia 21 desse mês? Não, eu prorroguei. Ah, tá, que susto. Eu entrei aqui e vi no meu tava 21, que tava vermelho, aí eu não entendi. Não, aqui eu falei para vocês que seria, Em julho, eu né? iria Eu lembro. prorrogar, né? Aham. Isso. Tá bom? Eu vou mudar a data aqui, Ah, aproveitar que não, você já tudo falou, bem. já vou mudar a data. Ah, não, tá certo. Se eu tinha Tá bom? falado mesmo, só que aí eu vi aí, achei que você tinha falado em alguma aula que mudou a data e eu não vi. Era isso. Mas obrigada. Tá beleza. Nada.
Professor Adriano, Oi, André. aquela fórmulazinha do capital do CMPC, eu faço igual tá naquela tabelinha lá, colocando porcentagem do capital próprio, aí colocando os valores, dividindo por outro, aquela porcentagem toda que está lá, daquele mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então tá joia. Obrigada. Professor? Professor? Oi, pode falar. É assim, como eu entrei antes da sua correção, que eu estava tentando entrar, aí eu não consegui, eu vou usar as fórmulas do slide, né, que você postou, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente igual ao slide. Tá, as fórmulas qualquer PMPC, não é isso? Você vai fazer primeiro o custo capital próprio, CCP, para depois fazer o CMPC. Fazer o CCT, não é? CCP, para depois fazer o CMPC. Tá. Pode seguir a ordem do slide. Pode seguir a ordem do slide, é a mesma ordem. Tá, do slide que está lá, né, que você postou, né? Isso, Tá bom. exatamente. Beleza. Bom?
Fê, tá aqui, ó. É porque ele falou mesmo lá que são 2 textos, entregar no mínimo 2 textos, tipo resumo, resenha ou dissertação. Depois ele explicou sobre a questão do artigo, só que o artigo era bem complicado. Então, veja só que ele quer o primeiro texto agora, que é para amanhã. É o primeiro Tá texto. Aí aberto, tá até beleza. aqui, ó, criar esse trabalho e fazer a apresentação dos textos produzidos. 2 subtópicos, capítulo 1 e capítulo 2. O primeiro tem que ser entregue agora. Não pode soar antes de notificar. Professor, Oi. eu tô aqui fazendo o cálculo do capital próprio, né? E precisa do valor do passivo não circulante e circulante, correto? O cálculo do capital próprio, do capital próprio você vai fazer com a fórmula Isso. K. E o que você quer circulante e não circulante no capital próprio? Entendi. Porque eu achava que o capital próprio era o total do passivo, mais o total do passivo não circulante, né? Mais o total do passivo circulante dividido, esses dois, que aí dava uma porcentagem. Não, peraí. É porque você está falando uma coisa e está... O cálculo do capital, do custo capital próprio, você vai fazer com a fórmula que eu expliquei aqui, ó. Vou pegar aqui a fórmula. Com essa formulazinha aqui, ó. RF mais beta vezes RM menos RF. Capital próprio. Entendi. Certo? Então, isso de passivo, total do passivo e dividir por... Não é nada a ver, né? Não, aí para fazer o custo médio ponderado de capital, aí você vai ter que calcular as participações. Aí você faz as participações do passivo circulante, entendeu? Vai somar passivo circulante com não circulante, dividir pelo total do passivo, entendeu? Entendi. Aí é isso que a atividade pede, né? Para calcular o custo médio de ponderado de capital. Isso. Correto. Você tem que calcular o custo do capital próprio primeiro, né? Aí para depois fazer o custo médio ponderado de capital. Então, é nessa parte que eu fiquei com dúvida, porque não mostra lá, tipo, não mostra o passivo não circulante, só mostra o passivo exigível. Seria o total? Seria os dois juntos, que aí daria esse valor de 950 mil? Então, passivo exigível é a mesma coisa. O passivo exigível aqui é a soma do circulante e não circulante. Já está tudo aqui. Era isso mesmo. Eu estava só com dúvida nisso. Obrigada, professor. Nada.
Professor? Pois não? Pode falar. Quem estava perguntando. Professor, chega agora, eu não peguei a parte aí, eu percebo que vocês estão fazendo atividade. Essa atividade para entregar agora, eu não aprendi, por causa que eu não trabalho difícil, mas enfim. É para entregar agora, até que horas, que dia? Eu dei o prazo até amanhã, tá? Aí você pode olhar a aula amanhã de manhã, eu vou postar, assiste. Você tem até amanhã, às 23 horas, para entregar, não tem problema. Sim, senhor. Obrigada.